Muito bem, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de agora nós iremos falar sobre o ciclo da água, né? Esse elemento tão importante para a nossa sobrevivência. Nós já falamos do ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, e aí fechando esses ciclos biogeoquímicos, que são os ciclos desses elementos químicos que ocorrem no meio ambiente, nos seres vivos, nós iremos falar então desse ciclo da água. Pois vamos começar então a falar sobre esse ciclo. Ok. Bom, o ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na sua natureza, passando de um estado para outro, quer seja líquido, sólido ou então gasoso. Tá? Então, nesse caso, o ciclo da água ele representa esse permanente processo de transformação da água que ocorre no meio ambiente, passando do estado líquido, sólido para o gasoso e assim sucessivamente. Bom, é importante frisar que o ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir nos níveis dos rios, lagos, mares e oceanos. Ok? Então vamos lá. Para a gente entender melhor o ciclo da água, é preciso que a gente estude o ciclo dividido em etapas. Então, quais são as etapas do ciclo da água no meio ambiente? Nós temos primeiro a evaporação, depois nós temos a sublimação, a condensação, a precipitação, a infiltração e, por fim, a transpiração. Então, são essas seis etapas do ciclo da água na natureza, nos seres vivos. Então vamos ver como que cada etapa dessas funciona dentro do ciclo da água. Primeiramente, vejamos o que é a evaporação. A evaporação, gente, ela representa a primeira etapa do ciclo. Nela, a água muda do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a água sai do estado líquido e passa para o gasoso, nós temos a primeira etapa do ciclo que a gente denomina de evaporação. Então, onde é que nós vamos encontrar essa água? Nós vamos encontrar nos oceanos, que é a principal fonte, né? Então, à medida em que a energia solar ela bate, ela incide sobre essa água na forma líquida, ocasionalmente vai ocorrer a evaporação de água dos oceanos. Então, o principal local de evaporação da água, né, dessa transformação da água desse estado líquido para o estado gasoso, se dá através da evaporação que ocorre nos oceanos. É importante dizer também que essa evaporação da água ela vai ser influenciada pela temperatura e pela radiação solar, ou seja, quanto mais alta a temperatura e quanto maior a incidência de radiação do Sol, né, maior será a energia suficiente para transformar essa água no estado líquido em estado gasoso. Então, essa é a primeira etapa, a primeira parte do ciclo da água, que é a evaporação. Então, vamos continuar. Uma outra etapa que deve ser compreendida do ciclo da água é a sublimação. Então, o que é sublimação? Veja, a sublimação é quando a água que se encontra no estado sólido passa diretamente para o estado de vapor. Obviamente que é um processo mais lento, é um processo que ocorre de maneira mais lenta. Então, é a transformação da água no estado sólido, por exemplo, na forma de gelo, para a forma de vapor. Onde é que ocorre isso aí? Ocorre, obviamente, nos polos da Terra, nas geleiras do Polo Norte e no Polo Sul. Então, são os locais onde nós iremos encontrar água em grande quantidade na forma sólida. Daí a água se transformando desse estado sólido para o estado gasoso diretamente, processo mais lento, nós chamamos de sublimação. Também é uma etapa do processo do ciclo da água. Bom, um outro que temos como etapa do ciclo da água, pessoal, chama-se condensação. A condensação ocorre quando o vapor de água que chega à atmosfera leva à formação
das nuvens, ou seja, a condensação na verdade, melhor dizendo, é quando o vapor de água que chega à atmosfera faz com que a água seja retornada para seu estado líquido. Então, isso vai ocorrer quando? Quando ocorre primeiro a formação das nuvens, né? E essas nuvens, elas fazem com que a água, ela então se condense, e aí, posteriormente, irá ocorrer a outra etapa do ciclo da água, que é exatamente a precipitação. Então, na verdade, a condensação é a formação das nuvens, e a precipitação é quando ocorre a liberação da água pelas nuvens. E aí a gente conhece esse processo como chuva. Então a chuva é nada mais, nada menos do que um mecanismo de precipitação, que é a liberação de água que se encontra condensada nas nuvens para a forma líquida. E obviamente que essa água vai cair, né, e ela vai seguir diferentes caminhos dependendo de onde ocorreu a precipitação. Então ela vai cair diretamente nos recursos hídricos, vai se infiltrar no solo, nas fendas das rochas, e vai ser absorvida pelas plantas e daí por diante. Então a precipitação é exatamente a chuva que ocorre quando a água está na forma condensada nas nuvens e daí se transforma na forma líquida, sendo colocada novamente para um ambiente terrestre, para a superfície da Terra, ok? E daí, uma outra etapa do ciclo é a infiltração. A infiltração é o processo logo após. Por exemplo, ocorreu a precipitação. Logo após a precipitação, a água vai se infiltrar no solo, tá? E essa água ela vai constituir o que a gente chama de lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, pessoal, representam reservatórios subterrâneos de água. Tá? Então, eles são formados pela infiltração no solo, acima de camadas rochosas profundas, que não permitem a passagem de água. Então, esses lençóis freáticos são verdadeiros rios subterrâneos, tá? Rios que contêm uma grande quantidade de água. Então, a água ela cai no solo, ok? E aí, em vez dela escoar, por exemplo, para formar um rio, né, para ir diretamente para o mar, ou então qualquer outro ambiente, ela vai se infiltrar no solo, constituindo o que a gente chama de lençóis freáticos. Logicamente que esses lençóis freáticos se pode utilizar depois essa água, perfurando o solo e se obtendo a água diretamente desses lençóis freáticos, tá bom? E aí, por fim, nós temos uma última etapa desse ciclo da água, que a gente chama de transpiração. Então, veja bem, na transpiração, a água que é absorvida pelo solo, ele é aproveitado pelas plantas, entrando pelas raízes. Daí, tá, a transpiração é a perda de água pela planta na forma de vapor. Então, a água que a planta absorve na forma líquida, ela vai ser perdida pela planta na forma de vapor e vai para a atmosfera. Então, nós chamamos isso de transpiração. Tá? Então, essa água sai das folhas, geralmente das folhas, tá? E vai ser liberada para a atmosfera novamente. Tá? É muito importante que se diga que parte da água que a planta ela vai absorver do solo, parte dela vai ser usada num processo chamado fotossíntese, onde a planta faz com que o CO2 e a água se combine, né, na presença da energia luminosa, produzindo o alimento glicose, mais oxigênio. Agora, outra parte da água, o excedente de água, será perdida pela planta através desse mecanismo chamado de transpiração, ok? Então, assim você fecha o ciclo da água no meio ambiente. E para vocês terem uma ideia melhor desse ciclo, essa figura ilustra bem o ciclo da água que nós temos no meio ambiente. Observe aqui, primeiramente, nós temos aqui a água constituindo oceanos, lagos e rios. Então, através da evaporação, essa água é perdida para a atmosfera, ocorre a condensação, que é uma outra etapa desse ciclo da água, em que a água vai ficar sob a forma de nuvens, né? Então, as nuvens, elas se condensam aqui a uma certa altura da atmosfera, né, da superfície terrestre, e a água, através desse ciclo chamado de precipitação, que se dá através das chuvas,
ela retorna, veja, ela retorna ao seu estado líquido, indo escoar aqui pelo solo, indo diretamente para os rios, ou então depois sendo despejado nos oceanos, nos lagos, nos mares, ou então se infiltrando no solo e constituindo os lençóis de água, que esses lençóis de água são chamados lençóis freáticos. Observe que ainda, para finalizarmos esse ciclo da água, temos essa etapa chamada de transpiração, que significa a perda de água de uma planta no estado de vapor, no estado gasoso, indo também constituir as nuvens. Então vocês percebem que a água ela é um elemento importante, né, dentro da natureza, e ela vai estar de diversas formas, em diversos momentos, sob diversas formas, ou na sua forma líquida, ou na forma gasosa, ou na forma sólida, constituindo a neve e o gelo. Enfim, o importante é que ela está sempre circulando pelo meio ambiente. Agora, o grande problema, gente, é que esse recurso, o recurso hídrico, os recursos hídricos, principalmente a questão da água doce, da água potável, que nós utilizamos para sobreviver, né, os seres vivos, os seres humanos, ela tem, né, digamos assim, é uma fonte esgotável de recurso natural. Então nós temos que ter uma grande preocupação em manter, em preservar esse recurso natural, tá? Numa aula seguinte que nós iremos ver aí, nós iremos falar sobre a questão da distribuição da água no planeta, no nosso país, no Brasil, enfim. Vamos entender melhor de que forma utilizar de maneira mais equilibrada esse recurso natural que é a água, que é tão importante para o metabolismo. Beleza? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima, gente. Um grande abraço a todos.